E aí, pessoal, fazer esse vídeo bem simples, mas de fundamental importância. Não vou dizer aqui segredos de como você vai iniciar o seu sucesso financeiro, né? Não vou dizer fórmulas ou métodos, mas o que a gente vai aprender aqui é a alfabetização financeira, tá bom? Fique bem atento nessa imagem, que é bem simples mesmo. Como começar? Como você deve começar? Você deve começar entendendo a diferença entre um ativo e um passivo. É um conhecimento contábil, mas vou explicar bem simples. O porquê, né, que os ricos continuam ricos e os pobres ou pessoas da classe média continuam, né, nesse mesmo estágio de ficarem cada vez mais pobres e ficarem, né, extasiado nesse estágio. E os ricos ficam crescendo cada vez mais. O porquê que isso acontece? Porque eles entendem a real diferença do que é um ativo e o que é um passivo e compram mais ativo. Já você vai entender o que é. Primeiramente, a gente vai entender um conceito para depois irmos para a explicação. Você já deve ter lido em algum artigo, ou se não, já deve ter visto em alguns noticiários, né? Pessoas que ficaram ricas subitamente, né? Ganharam na loteria, ou atletas, milionários que ao longo do prazo ficaram pobres, faliram. O porquê que isso aconteceu? Por um motivo bem óbvio. Não tinham a alfabetização financeira, certo? E também, né, a gente não deve também julgar ou culpar, porque a nossa classe escolar vem de uma fundamentação que não ensina o que é educação financeira e não alfabetiza nós brasileiros e vende, né, um sonho especulativo e ilusório. Então, partindo desse princípio, a gente tem que, né, conhecer e estudar para se alfabetizar financeiramente e ter uma propriedade intelectual, beleza? O porquê que eu estou dizendo isso, né? Porque você, eu, brasileiro, viemos, né, dessa classe escolar que não aprendemos nada a respeito de investimento, a respeito de finanças pessoais, a diferença entre um ativo e um passivo. E a gente entende que são assuntos, né, importantes para todos e para a economia brasileira, se entendermos dessa fundamental importância. E a gente vem de uma programação mental que nos leva, né, a esse precipício financeiro, precipício intelectual. Então a gente tem que entender, né? A gente vai aprender essa alfabetização financeira para começar. Entendendo isso, já podemos começar e ver por que os ricos compram ativos. Beleza? Então, eu fiz essa imagem, né? Essa imagem bem simples para você entender o que é a diferença de um ativo para um passivo. Um ativo, pessoal, é todos os bens e direitos que você tem, né? Você pode avaliar esses bens e direitos em moeda. É tudo o que você tem, é um ativo. E você pode continuar comprando para você aumentar a sua riqueza. É tudo o que você tem a receber. Esse é um ativo. O passivo são obrigações, tudo que você tem a pagar, são suas despesas. E essa é a grande diferença, a grande sacada dos ricos. Eles têm um alto ativo e ficam sustentando esse ativo, aumentando esse ativo, porque eles compram mais ativos. E os pobres ou pessoas da classe média ficam comprando mais obrigações, né? Compram mais ativo, ou seja,
fazem mais despesa. Essa é a diferença de um ativo para um passivo de forma bem simples para você entender. E começar, né, a ter essa alfabetização financeira para se educar financeiramente e começar a comprar ativos. Você tem que entender que ativo e passivo não é só isso, mas é de uma forma bem simples. Você deve estar se perguntando, poxa, mas é simples assim e útil? Por que muitas pessoas não fazem isso na vida cotidiana delas, né? Por que não tem mais pessoas ricas no mundo? É porque nós, né, recebemos essas informações de várias pessoas do que é um ativo e de que é um passivo. A gente aprende no decorrer dos anos com vários instrutores, né, que às vezes uma coisa bem simples passa despercebido. Você viu aí como é bem simples, né? E por esse motivo pode ter passado despercebido e você não entendeu a real significância, né, de um ativo e um passivo. Então preste bastante atenção e comece a estudar. Porque às vezes as pessoas ficam presas e fica naquela corrida de ficar rica rapidamente e não aprende, né, a diferença de um ativo e um passivo. E quando fica rapidamente rica, perde no decorrer dos anos que se passa porque não possui, né, essa alfabetização financeira. Então o começo é esse. Obrigado e até a próxima. Fica aí, comenta, dá um like e vamos vencer e entender essa diferença de um ativo e um passivo.